Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast, o podcast do Lipedema Campinas. E nesse primeiro podcast a gente vai falar sobre tratamento, sobre diagnóstico, de como que você deve então saber tudo sobre o lipedema. Meu nome é Graziele Silva, sou nutricionista e sou doutora em nutrição e agora estou atendendo muitas pessoas que procuram a melhora do lipedema. E eu estou aqui com duas profissionais incríveis que elas vão se apresentar agora. Olá, meu nome é Suelen Bueno, eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e especialista no tratamento conservador do lipedema. Eu sou Jussara Hackman, cirurgiã plástica, formada pela Unicamp em medicina, cirurgia geral e depois especialização em cirurgia plástica. Fiz alguns cursos de especialização na Itália para reconstrução mamária e agora eu estou também me especializando na parte de lipedema, na parte tanto conservadora quanto a parte cirúrgica, o tratamento cirúrgico dessas pacientes. E aqui agora a gente está fazendo então esse tratamento completo do lipedema em Campinas. Doutora Jussara, vamos começar então esse podcast. Conta pra gente, o que é lipedema? Bom, lipedema é uma doença que obviamente existe há muito tempo, só que foi criado esse diagnóstico alguns anos atrás. Ela é uma doença crônica, inflamatória, que acomete as células gordurosas, especialmente de mulheres, principalmente quase 100% dos acometidos são mulheres. É muito relacionada com genética e com a parte hormonal, que apresenta alguns gatilhos. Então, aumento de peso, gestação, puberdade, menopausa. E hoje ainda falta muitos estudos, mas a gente tem já esse quadro muito bem delimitado do que é essa doença. Então, acomete mulheres e principalmente membros inferiores, pernas em algum nível, às vezes só coxa, às vezes panturrilha, e também pode acometer abdômen e braços, em menor grau, mas pode acontecer. E hoje está falando muito, né, sobre o lipedema, é muito importante a gente saber, né, o que é de fato. E aí, assim, como saber se eu tenho lipedema? Uma pergunta bem recorrente. Assim. Bom, na verdade não existe um exame que fale, pronto, você tem lipedema, mas são exames clínicos, né, avaliação clínica, exame mesmo, tem que palpar. E muito mais do que isso é a conversa com a paciente, entender o que ela tem, entender quais são as queixas, entender a evolução dessa doença, para você poder fechar um diagnóstico. E junto com a avaliação clínica, com o exame, todos os exames laboratoriais que são feitos, a porcentagem de gordura, porque o que acontece? Tem uma grande desproporção dessa gordura onde é acometida, né, na parte acometida. E com isso a gente vai fechando o diagnóstico, mas não existe um ponto que fale, pronto, é lipedema. Entendi. E assim, qual é a diferença, né, dessa gordura? Você comentou um pouquinho dessa gordura, qual que é essa diferença? A gordura ela é uma gordura inflamatória, ela é uma gordura geralmente ela é mais dura a palpação. E pra gente que nem eu faço lipoaspiração, ela é uma gordura diferente na hora de lipoaspirar, mas principalmente ela tem uma possibilidade de volta. Então, se essa paciente não faz o tratamento completo, não entende mudança de hábito, não entende a parte funcional, não adianta, quer dizer, não é que não adianta, eu posso reduzir essa gordura, mas se voltar a aumento de peso, ela vai aumentar, diferente da gordura normal, que tem uma chance menor de aumento. Para você que recebeu o diagnóstico de lipedema, e surgem muitas dúvidas, e uma delas é, como é o tratamento? Em relação à alimentação, é muito importante a gente conseguir melhorar todos os aspectos, né? Primeiramente. Então, esse paciente chega lá, a gente vai investigar como que está essa alimentação. Desde do que ele está comendo, desde o que está faltando em exames bioquímicos, né? Tudo isso é investigado já no comecinho dos atendimentos, do tratamento em si. E a gente investiga a fundo isso, porque isso vai determinar realmente qual é o resultado que esse paciente também vai ter lá no final. E essa primeira parte ela é tão importante que se a gente não alinha já no começo da abordagem nutricional,
nenhuma intervenção vai dar certo, sabe? É como se realmente a gente não conseguisse ter mais resultados. Então, o primordial do começo do tratamento, dessa abordagem nutricional, é essa investigação inicial de todas as vitaminas, de componentes inflamatórios que a pessoa está consumindo, seja dos alimentos que ela consome e prejudica ainda mais, seja na questão também de hábitos de vida, de comportamento, é muito importante. E aí, depois que a gente faz toda essa investigação de início, realmente, a gente vai começar a fazer um plano de ação para melhorar tudo ali. Então, da alimentação, a gente faz todo um processo, que eu acho que eu vou comentar aqui também nas próximas perguntas, né? Como que é essa abordagem realmente, né? Como que é o passo a passo, digamos assim, do tratamento. E isso que é primordial, então, a gente começar a pensar que o lipedema, ele não é uma conduta única. Ele vai variar totalmente de paciente para paciente. Tem paciente que vai começar de um jeito, tem outros que vai começar de outro. Então, é muito importante a gente individualizar cada vez mais, né? Cada paciente lá é uma abordagem diferente. E, Graziele, paciente chegou para você. Qual que é a principal dificuldade? Olha, vou falar uma coisa pra você. A principal dificuldade do paciente quando procura a nutrição, né, principalmente para a melhora do lipedema, é a adesão ao plano alimentar. As pessoas pensam que precisa parar de comer tudo, né? Parece que, eu tenho lipedema, preciso parar de comer, ou se não. São pacientes que já viveram a vida inteira com abordagens nutricionais, que já passou com Nutri, já fez muitas dietas, e já tá frustrado, né? Tipo assim, nossa, realmente, porque quer emagrecer a perna e não consegue porque tem o lipedema. Sim. E aí é frustrado porque não tem resultado. Só que assim, a gente tem que entender que a adesão desse plano alimentar, ele vai ter que ser para sempre, né? Não é uma condição assim que a gente vai trabalhar uma vez. Ele precisa entender o que ele precisa consumir, como que ele vai melhorar a inflamação, como que ele vai ter o manejo dessa questão do lipedema, para cada vez mais essa gordura que já está inflamada, ela não inflamar e ter um resultado e aspecto bonito ali, né? No caso que ela gostaria de ter ali nas pernas e nos braços, dependendo de onde estiver o lipedema. Então, assim, não é uma coisa assim simples, mas ao mesmo tempo, gente, é muito importante a gente mudar a nossa mentalidade, de entender que a alimentação ela é fundamental para a gente viver. Então, é muito melhor você, né, aprender a comer de uma forma que você sinta prazer e que te dê resultado também. Então, vai dar certo, é só você procurar a Nutri certo para te ajudar também. Como é o acompanhamento e qual a periodicidade e o que é avaliado? Vamos lá. Quando a gente fala do acompanhamento pro lipedema, a gente precisa entender que essa paciente, ela tem fosse uma resistência à perda ali da gordura, do processo inflamatório. Então, o que é falado hoje em dia, principalmente nos estudos científicos? Que é um perfil de paciente que precisa ter ciclos de intervenções nutricionais, né? Intervenções nutricionais. Então, por exemplo, é um perfil que já tem uma pré-resistência à insulina ali, a gente precisa ter o cuidado desse manejo e ela vai só conseguir, né, ter um resultado expressivo a cada 21 dias, por exemplo, de intervenção. Então, é legal a gente fazer ciclos de acompanhamento, digamos assim, de intervenções nutricionais para que ela consiga responder de uma forma mais efetiva e tenha mais resultado. E aí, assim, em termos de tempo, de período, né, de como que a gente faz isso, então, cada paciente vai variar. Tem os graus também de lipedema, grau 1, grau 2, grau 3. Só que, assim, é uma condição para sempre, né? É uma condição que ainda não tem cura, que é uma condição que não tem como a gente falar assim, não, acabou, você não tem mais lipedema. Ela sempre vai existir. Então, assim, o período que esse tratamento, né, dura vai variar de pessoa para pessoa, mas ela precisa ter, assim, já pensar que ela precisa ter isso como hábitos de vida, como mudança de estilo de vida, para sempre, digamos assim. As intervenções, realmente no começo, é caso, assim, sei lá, de 3 a 6 meses, dependendo do caso, ou até mesmo um ano. Porque vai ter paciente que algumas estratégias vão ser bem efetivas, outras nem tanto, e a gente precisa sempre ir estimulando. Qual que é o período, assim, o que é abordado, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui. Se fosse uma paciente que ela fosse já no comecinho, que ela tá com grau 1 e ela só queria melhorar ali o aspecto da perna dela, dor principalmente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma desinflamação nesse intestino, que é um ponto principal para a questão do lipedema. Quando a gente desinflama esse intestino, o aspecto da pele, da perna melhora, é muito bacana mesmo. A gente faria uma outra intervenção que era para estimular a questão da gordura em si,
que hoje os estudos têm mostrado que é o melhor, uma das melhores intervenções, só que ela tem baixa adesão, porque ela é bem, né, um pouquinho mais, assim, digamos, restritiva, que é a cetogênica. Então, assim, ali ela vai ativar principalmente aquela metabolização da gordura de armazenamento para transformar numa gordura mais metabólica, sabe? Então, essa intervenção é bacana, só que a adesão dela é mais difícil. Sim. E aí a gente precisa fazer esses ciclos para continuar o estímulo. Então, só algumas das intervenções que a gente vai periodizando, né? Sim. A gente vai fracionando aí as intervenções para que ela consiga ter esse resultado. E o que é avaliado, gente, é exatamente isso, o grau da inflamação que ela tá, como que tá esse aspecto, né? O que tá nesse intestino, se ela tem um intestino bom, se ela não tem intestino ruim, como que tá essa questão dos exames. Então, todos esses primeiros passos que a gente faz numa intervenção é primordial e é isso que vai determinar o tratamento da pessoa, né? Qual é o tempo que ela vai ficar ali em tratamento. E, Graziele, você avalia porcentagem de gordura, porcentagem massa muscular e algumas outras coisas. Quando você faz essa avaliação, o que é mais importante? Para a gente ver, na verdade, eu sei que tudo é importante, para a gente ver, na verdade, uma melhora. Se você tivesse que escolher o que seria? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Para lipedema, principalmente pernas, vamos pensar estrutura, né? Estrutura corporal, massa muscular. É o primeiro, ela precisa ter o aumento de massa muscular. E muitas delas, a maioria, chega com baixa massa muscular, que prejudica ainda mais a inflamação, Sim. prejudica tudo, né? Então, o primeiro foco, se a gente fosse pensar, é massa muscular. Depois, aí, o intestino e assim vai, né? Então, esse é um dos principais fatores, realmente. Então, é uma coisa legal, porque todo mundo pensa em diminuir gordura, né? Diminuir porcentagem de gordura é o foco, mas... É difícil você diminuir porcentagem de gordura se você não aumenta essa massa muscular para gastar mais caloria e consumir a gordura. Então, é o que a gente fala, se não fizer exercício físico, não adianta. Não tem jeito, você vai, assim, pode até dar certo, mas o caminho é muito mais longo. E assim, ó, você que nos assiste agora, você já se perguntou se a sua alimentação está ajudando ou prejudicando a sua condição? Fez sentido aqui o que a gente já falou, que a gente já está trazendo? Porque isso vai ser fundamental para que você consiga realmente ter bastante resultado, né? E como a gente falou no começo, a gente está tentando fazer uma abordagem bem ampla, interdisciplinar, vendo o paciente globalmente. Então, inicialmente, antes da gente pensar... por exemplo, de eu pensar numa abordagem cirúrgica, a gente pensa numa abordagem conservadora, onde o trabalho da Suelen e da Grazi, ele é muito efetivo, ele tem que ser muito alinhado para a gente ter esse resultado, né? E eu poder ter uma paciente, primeiro, que esteja de acordo com o tratamento, que tenha adesão desse tratamento, para depois essa cirurgia ser bem sucedida. E no terceiro ponto, o pós-operatório ser mais fácil. Então, Suelen, pensando nessa abordagem bem global, o que você avalia quando a paciente chega para você na primeira consulta? Então, doutora, a avaliação, ela é bem detalhada, né? Eu avalio o histórico clínico do paciente, principalmente os sintomas. Se esse paciente ele tem muitas dores, se ele sente peso nas pernas, como que está esse edema, como que é o histórico familiar dele também, se a mãe, de repente, também já tem um histórico de lipedema. Eu avalio também a parte postural do paciente, a parte de gordura, né, se ela é localizada, se ela é desproporcional, o acúmulo do edema, normalmente, se é na perna inteira, se não é. E é muito importante enfatizar que a avaliação também dos exames complementares é muito importante. A parte também de avaliar os hormônios desse paciente, como que eles estão, para que a gente também possa encaminhar esse paciente para outros profissionais, para poder cuidar disso também, porque isso impacta muito no resultado do tratamento conservador. Doutora Suelen, e o que inclui no tratamento conservador? Eu mesma, assim, antes de saber, né, o que seria o tratamento conservador, tinha muitas dúvidas. O que é isso? Qual é a diferença também de uma fisioterapia, né? Comenta um pouquinho pra gente. O tratamento conservador, nós avaliamos a fase
né, e o estágio que esse paciente se encontra, para poder entrar com as condutas indicadas, né? Então, nós iniciamos, né, com o tratamento de desinflamar esse paciente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu alinho também a expectativa com o paciente em questões de resultado. É muito importante dizer que o tratamento, ele é de saúde e, consequência, você tem um resultado estético. Então, a gente entra com recursos que vai trabalhar o sistema veno-linfático, né? Melhorando aquela circulação do paciente, melhorando a dor, né? Que é muito importante, porque a maioria chega aqui com um quadro álgico muito grande. E também entramos com recursos como drenagem linfática, terapia compressiva, exercícios linfomiocinéticos e também outros recursos mais que, quando esse paciente começa a desinflamar, nós entramos com recursos aí sim para melhorar toda a parte do contorno corporal. Quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo? Dura, Olha, sim. a gente inicia o tratamento com 3 meses. E 3 meses a gente consegue já fazer com que esse paciente tenha consciência, né, de como ele vai seguir depois desse tratamento. Também nós conseguimos fazer com que esse paciente mude os seus hábitos e melhore seu estilo de vida, né? E aí, esse paciente ele pode fazer esse protocolo de 3 meses ou de 6 meses. Tudo vai depender o estágio e a fase que esse paciente se encontra. Sabemos que a patologia só tem controle, né? E aí, esse paciente, eu gosto de orientar muito sobre o que ele pode fazer em casa, né? Para ajudar, né? Com alguns dispositivos, que nós temos várias opções hoje. Né? E também faço algumas adaptações, ensino o paciente também os enfaixamentos. E de tempos em tempos o paciente ele retorna comigo no consultório para dar continuidade nesse tratamento. O que vai variar são o tempo de sessão entre um intervalo e outro. Que aí depende totalmente da questão inflamatória, né? De quão Exatamente. inflamada ela está. E do grau de Do grau do lipedema tá. Então, os lipedemas mais avançados requerem mais tratamento, mais próximo, né? Um do outro. Exatamente. E esses pacientes, eles, quando é grau leve, né, é muito interessante, porque a gente tem uma melhora, uma resposta muito significativa. Eles ficam muito felizes e o mais importante é o paciente entender e se conscientizar, né, que muito ele tem que fazer para nos ajudar e eu ajudar eles, né? Acho Com muito certeza. importante. O cuidado principal é dele mesmo, né? Dela mesma com ela mesma. Como Depois a sempre. gente aqui tá para te ajudar, né? A gente não é também a solução dos problemas, de tipo, vai, me dá aí a solução, né? Não, a gente não é a solução, a gente é o caminho. É o caminho, que quem vai andar realmente é o paciente. Então, uma coisa só que eu queria reforçar também sobre o que você falou, já aproveitando a deixa aqui, é de que esse tratamento ele é contínuo, né? É uma doença, realmente uma doença que não tem cura, mas que tem manejo. E dá para melhorar muito a qualidade de vida, né? Sim, sim. Os graus mais leves e, assim, paciente mais novos, né? Eles conseguem manter por mais tempo esse resultado. Agora, pacientes 40 a mais, eu falo, tem outras questões envolvidas, principalmente as hormonais. Então, por isso deve ser muito bem avaliado por um endocrinologista ou uma gineco, né? Para que a gente possa evoluir no tratamento e controlar. Mas alguns pacientes, quando estão no estágio mais avançado, esses pacientes acabam precisando mais da fisioterapia. Ó, então só vou deixar um recadinho aqui, ó. Você que é novinha, que você tá mais jovem, vai tratar quanto antes, né? Para não deixar realmente avançar essa condição. E outra coisa também, a nossa equipe aqui interdisciplinar é fundamental. A gente vai trazer também nos próximos podcasts várias outras profissionais para contribuir aqui com a gente. Quem sabe, né, uma ginecologista, uma endócrina, pra gente conversar um pouco sobre essa relação hormonal que é tão importante, né? Suelen, como é que você faz? Você falou um pouquinho que tem várias abordagens, né? Então, o tratamento é igual para todo mundo?
Não. Drenagem para todo mundo? Não, essa é a pergunta que todo mundo faz. Não, o tratamento não é igual para todo mundo. A gente tem que respeitar muito a individualidade do paciente. E também existem alguns tratamentos que são contraindicados logo no início, né? E a gente vai montar, na verdade, esse programa de tratamento de acordo com o estágio e a fase. E, assim, sempre valorizando a queixa do paciente, né? Que muitas das vezes é a dor, peso nas pernas, né? Que geram muito desconforto. Então, a gente vai fazer algumas adaptações para alguns pacientes de alguns dispositivos que ele pode utilizar para que ele tenha essa evolução. Conforto, né? Conforto, isso mesmo. Quantas vezes você já fez um procedimento, né? Aí você buscava melhorar e não aconteceu, até piorou. Muitas vezes dor, incômodo. Então, por isso que é tão importante a gente individualizar esse atendimento e, principalmente, né, trazer um tratamento específico para você. E agora, gente, a gente vai entrar aqui num assunto sobre cirurgia. Doutora Jussara, qual que é, então, a indicação? Quando a cirurgia para o lipedema ela é indicada? Bom, a indicação, na verdade, eu falo que a cirurgia plástica, a indicação é da paciente. Claro que tem que ter um desconforto estético, mas no caso do lipedema, a gente pensa muito na redução do volume, porque é tudo que a gente falou até agora. É uma doença crônica, uma doença que tem manejo, mas não tem cura, e é uma doença que, principalmente, ela causa uma desproporção corporal. As pacientes, essa é a principal queixa, né? Além de dor, além de desconforto. Qual que é a queixa? A parte de cima do meu corpo é ok, a parte de baixo, por mais que eu faça, não melhora. Então, a indicação principal dela, da cirurgia, né, desse procedimento cirúrgico, é melhorar essa proporção corporal, melhorar essa queixa da paciente de membros inferiores muito volumosos, e é aí que a cirurgia entra. Mas o que a gente está tentando fazer hoje é o quê? Primeiro, um tratamento conservador para desinflamar, para melhorar a qualidade de vida, para diminuir dor. E aí eu entro com a cirurgia, que é um outro processo inflamatório. A cirurgia é inflamatória, é um trauma, é uma agressão. Então, uma paciente que vem inflamada, que tem dor, que é muito reativa, e eu entro com uma cirurgia logo nesse primeiro momento, eu já sei que o pós vai ser muito mais difícil. Então, a ideia sempre é essa, desinflamar, melhorar a qualidade de vida, dor, queixas, aí a gente entra com procedimento cirúrgico. E aí, de novo, para cada paciente é um. Doutora, quais as principais cirurgias para o lipedema? Bom, então a gente pode dividir mais ou menos, de novo, para cada paciente vai ter uma indicação. Mas inicialmente é o que a gente chama hoje de cirurgia redutora do lipedema, que é uma lipoaspiração, porém é uma lipoaspiração onde a gente usa muita tecnologia. Por quê? A gente considera o quê? Vou manipular uma perna que é muito volumosa e vou tirar muita gordura. A gente está falando de 5, 6, às vezes 7 litros de gordura só da perna. Então, o que eu preciso fazer? Diminuir risco, diminuir sangramento, diminuir trauma local. E para isso é usado tecnologia. Então, diferente da cirurgia de lipoaspiração, que às vezes eu não preciso de nenhuma tecnologia, porque a pele é boa, porque o volume que eu vou aspirar é pequeno, na cirurgia redutora de lipedema, necessariamente eu preciso de tecnologia. Com certeza. Necessariamente. Então, não é eu não dou essa opção para o paciente, você quer, você não quer, não. É uma indicação médica. E a gente começa com o Vaser, que é um dos dispositivos que diminuem o trauma local, depois a lipoaspiração e depois alguma tecnologia para retração dessa pele. Porque, de novo, a gente está falando de uma área volumosa, que geralmente já tem irregularidade, que geralmente já tem flacidez. Aí eu tiro 7 litros de gordura, essa flacidez vai lá para cima. E eu necessariamente preciso melhorar. Então, essa é a primeira cirurgia que é indicada, geralmente. E depois a gente pode ou não associar na mesma cirurgia com, por exemplo, a dermolipectomia de pernas para tirar o excesso de pele. Isso pode ser deixado para um segundo momento também, para quando o risco for maior, uma cirurgia muito grande. Então, para cada paciente é uma indicação. Mas a ideia é sempre essa, reduzir volume e tratar a flacidez, seja com tecnologias, seja com associação de retirada de pele. Isso pode ser perna, braço, abdômen, aí cada ponto é uma indicação.
E já aproveitando também, assim, uma pergunta que acho que todo mundo já faz para você, né? Como que é esse pós-operatório? Tem muita gente que às vezes tem até medo, né, do pós. Como Sim. que é? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o pós-operatório do lipedema também é diferente do pós-operatório de uma lipoaspiração comum, né? Porque, de novo, tudo relacionado com a inflamação. Então, a gente tem uma área volumosa, é uma cirurgia que a gente infiltra muito soro para diminuir trauma também. Então, o pós-operatório, o que a gente já sabe que vai ter e a gente espera? Numa primeira semana, parece que está indo tudo bem, tudo tranquilo, a gente deixa as incisõezinhas abertas para ter uma drenagem importante de soro, de gordura. Então, é um pós-operatório que a gente chama de sujo mesmo, porque ele vaza muito, e a gente quer que ele vaze. E só que num pós-operatório um pouquinho mais tardio do 10º dia, a partir do 10º ao 20º dia, tem uma reação inflamatória super importante, aí tem o inchaço. Então, ele é um pós-operatório que eu falo, de dor, ele não é tão importante, porque a gente está mexendo numa gordura ali que não tem tanta sensibilidade dolorosa. Só que de cuidados ele é muito importante. Então a swelling já entra, né, logo no pós-operatório imediato, e esse pós-operatório tem que ser feito. Não adianta falar assim, não quero, não posso, não tem que ser feito, porque senão você não tem o resultado e aí começam as complicações. Já aproveitando, deixar até a minha pergunta para depois, né? Mas eu vou perguntar para a Su, então. Su, como que você inicia esse cuidado pós-operatório imediato aí que a doutora comentou um pouco? A abordagem terapêutica, ela inicia dentro já do centro cirúrgico, com o objetivo de fazer a contenção daquele tecido que foi traumatizado, gerando um maior conforto para o paciente depois e acelerando o processo de recuperação, né? Após esse atendimento intra-hospitalar, o paciente é atendido domicílio, né, durante alguns dias, até que ele tenha uma melhora e consiga vir no consultório. Quando ele vem no consultório, nós iniciamos com os recursos que nós utilizamos, avançados, para acelerar esse processo de recuperação. Então, esse processo do paciente, ele inicia aí uns 10 primeiros dias, né, que é essa fase que a doutora explicou direitinho, e depois esse paciente, ele segue com a gente no pós-operatório durante um período, mais ou menos de um mês. Após esse um mês, esse paciente já está apto a voltar às atividades físicas, mas tudo isso vai ser avaliado pela doutora e por mim, e esse paciente volta a realizar esse tratamento conservador. Então, ele inicia com o conservador, faz a cirurgia plástica e retorna com o tratamento conservador. Mas o objetivo da fisioterapia é deixar esse processo inflamatório menos exacerbado para não estender tanto esse processo inflamatório, gerando maior conforto para o paciente e melhorando, né, a estética também no final. Eu tenho muitos relatos de paciente que a dor assim melhora muito depois da cirurgia. Então as pernas, elas ficam muito mais leves, né? Então esse é um relato de paciente incrível, assim, que eu tô tendo agora esse feedback, e vale muito a pena a cirurgia para quando tem indicação, né? E Grazi, no pós-operatório, o que tem de cuidado nutricional para ajudar nessa fase? Então, doutora, sabe o que é muito interessante assim no pós-operatório? É que esse paciente ele não pode estar em intervenção, digamos assim, restrita em relação à caloria ou até mesmo nutrientes. Por exemplo, ele não pode estar numa intervenção low carb ou até cetogênica, porque a gente vai precisar do carboidrato para essa recuperação. E não só isso também, a gente já entra com alguns suplementos importantes, como vitamina A, C, zinco, selênio, também são tão importantes, até a glutamina, que ajuda nessa reconstrução desse trauma, né? Então, é bacana a gente já de imediato entrar com esses tipos de suplementações específicas, pós-cirúrgicas, e, claro, né, colocando ali a ingestão adequada, principalmente de proteínas, que é o que ela vai precisar agora para reconstruir, né, todo esse tecido que ela acabou ali sofrendo, né, esse trauma cirúrgico. Sim. E aí também adicionar a questão do carboidrato, claro, controladamente, né, de acordo com o que ela precisar realmente. Sim. Então é muito importante a gente fazer esse pós, né, esse cuidado pós-operatório de uma forma que ela tenha
tem ali já imediato, de 7 a 20 dias pós-cirurgia, para ela responder bem. E detalhe também, né, que eu acho que vai ter até para outro podcast, eu acho, né, de contraindicações, que realmente ela não pode estar consumindo algumas vitaminas e até mesmo suplementos, por exemplo, o ômega 3, ela não pode estar consumindo, que não é legal agora pós-cirúrgico, né? Então é muito interessante aí, e a gente vai ser nos próximos capítulos também. Então, resumindo, a cirurgia é só um pedaço, né? É só uma parte pequena do tratamento. E como qualquer outra cirurgia, tem que ser bem programada. Eu acho que no lipedema mais ainda, porque você tem o tratamento pré e o tratamento pós, que tem que estar todo coordenado para isso, para diminuir realmente trauma, diminuir as possíveis complicações, porque eu falo muito isso, toda e qualquer cirurgia tem complicação. Quanto maior a cirurgia, maior as possibilidades de complicação. Então, a cirurgia de lipedema tem que ser muito programada. Programada no pré, para fazer a parte nutricional e de fisioterapia, e programada no pós pela mesma razão. Com certeza. Eu acho que o tratamento também que a gente faz, né, entre essa equipe é tão fundamental. Um dos pontos que a gente sempre leva, né, nas consultas é esse tratamento humanizado, um tratamento que a gente vai olhar para o paciente de uma forma integrada, né? Não é só ali, tem a questão do lipedema, né, uma questão de uma condição ali. Mas não, a gente olha tudo. A gente olha como que ele se relaciona com o alimento, a gente olha como que está a questão do comportamento de saúde em relação ao exercício, a cuidados, né, físicos mesmo, e também emocionais, e que vai contribuir muito para nossa jornada de sucesso, né, digamos assim, de tratamento. Principalmente, né, Grazi? Hoje a gente vê bastante que o paciente ele precisa de um apoio também psicológico, né? E muitas vezes de um acompanhamento. Então, eu acho que isso é fundamental, porque quando o paciente recebe o diagnóstico do lipedema, como que é para ele, né? Saber que ele tem uma doença que só tem controle e não tem cura. Então, a gente tem que ter muita empatia, né, por esse paciente e respeitar. Eu acho que, acima de tudo, é o respeito por esse paciente. Ele veio se cuidar, ele se propôs a se cuidar, né? Então, isso é muito importante, ele entender que ele precisa se tratar como um todo, né? É fundamental, né? Essa abordagem mesmo integrada. E a gente sempre reforça nas consultas, né? Que às vezes a expectativa também. Ele veio com uma expectativa de, não, eu só quero cuidar disso e resolver isso, eliminar isso. E, na verdade, não é só eliminar, é acolher, né? Porque, poxa, descobriu um diagnóstico que às vezes lutou a vida inteira e não sabia. E agora a gente vai tá junto ali nesse processo de melhora. E aceitação mesmo, eu acho, dessa condição. Então, é muito importante isso que você falou em relação à questão psicológica. E quem sabe, né, a gente não traz aqui uma psicóloga também para o próximo episódio, né? Para a gente poder conversar um pouquinho, que realmente, gente, quanto mais interdisciplinar, mais resultado também essa pessoa vai ter, né? Esse paciente vai ter. É isso que a gente queria falar, que o tratamento ele existe esse manejo, só que primeiro ponto, acho que o fundamental é o paciente entender o que ele tem e querer se tratar. Não é milagre, não é vem aqui, vou fazer a massagem e vai resolver, isso não existe, vou fazer dieta e vai resolver. Claro, tudo isso melhora, tudo isso ajuda, mas foi o que eu disse, eu acho que é um caminho que tem que ser tratado com respeito, com acolhimento, mas tem que ter comprometimento. Sem comprometimento não adianta. E mais do que isso, eu sempre falo para os pacientes, você vai se submeter a uma cirurgia, você vai se submeter a um risco por um sonho, por uma melhora, seja o que você quiser, né? Qual objetivo você quiser colocar. Mas se você não mantiver esse tratamento, esse acompanhamento, e não precisa ser na clínica toda semana, em casa, você se cuidando, vai voltar, vai piorar. E aí vai perder o sonho que fez, né? Exato. Então, acho que é importante isso. A gente ajuda, mas o paciente tem que entender isso e tem que se comprometer. E a mudança de estilo de vida, a mudança do que entende como correto. E o que eu falo sempre é prioridade. Todo dia eu acho que eu pelo menos eu acordo e falo qual que é a prioridade do dia. Porque é isso, todo dia a gente muda a prioridade, mas algumas eu acho que são fundamentais. A nossa saúde é uma delas. Com certeza, esse cuidado, né? Exato. Esse cuidado porque eu falo, não adianta nada. Muita paciente vem falar, eu não tenho tempo de atividade física. Falei, ok. Só que entenda que se você não fizer atividade física agora, não ganhar massa muscular, não melhorar a dor,
com 50, com 60 anos, você não vai acompanhar seu filho. Exato. É simples. Então, assim, esse entendimento que vai fazer a prioridade mudar. Exato. É o que eu falo, mulher que não faz exercício físico vai chegar com 60, não vai conseguir ir no supermercado, entendeu? Tempo é questão de prioridade, né? O que você tem se priorizado aí? O que você está colocando na sua rotina? Às vezes, né, eu vou falar uma coisa, né, gente? Celular mesmo, a gente fica tanto tempo, a gente nem percebe. E, poxa, era 20 minutos ali que ela podia ter andado um pouco mais, né? Que ela poderia ter feito um exercício físico. Hoje em dia tem tanta coisa também na internet que a gente coloca ali, né? Um videozinho, já faz alguma coisa. Então é sobre isso, né? Acho que realmente a gente trouxe esse podcast, acho que o primeiro episódio é mais para esse contexto mesmo de o que é a condição, como que é o tratamento, como que deve ser feito, aspectos também cirúrgicos, e os próximos a gente vai trazer mais conteúdos como o que é contraindicado, o que não é para ser feito, o que pode te prejudicar ainda mais, né? E trazer um pouco dos muitos mitos, né? Que já está acontecendo aí, tem tanta gente falando tanta coisa. Então é bacana a gente trazer agora nos podcasts essa visão da quem realmente atua ali, de quem realmente está vendo o paciente. E a gente tem visto também na prática, né, que são cenários totalmente diferentes de uma pessoa para outra. E é muito bacana a gente trazer essa comunicação aqui no podcast. Então, se você convive com o lipedema, você descobriu seu diagnóstico, você busca melhorar e quer começar o tratamento, procure a gente vai estar aqui disponível também, né, nas nossas redes sociais, só chamar que a gente vai conversar com você também e falar que a gente tem aqui um tratamento integrado, um tratamento que vai além da questão só, né, do lipedema. A gente vai tratar você como um todo aqui. E é importante você entender também que, assim, não é algo superficial, é algo profundo, realmente, que vai precisar de tempo, de dedicação, de você entender e acolher essa condição para que você tenha o melhor resultado. Então, se você quiser ajuda, é só nos procurar e acompanhe também os nossos próximos episódios aqui do podcast. Até a próxima!